Esta é a 8ª temporada do Desafio Profissão, um programa da equipe de orientação profissional do curso de Psicologia da PUC de São Paulo, do NASCE Orientação Vocacional, em parceria com a TV PUC. E falaremos agora sobre o engenheiro de energia. E estão aqui para isso o Ricardo Benedito, que é graduado em Física pela USP, mestre e doutor em Ciências na área de Energia, também pela USP. É coordenador e professor do curso de Engenharia de Energia da Universidade Federal do ABC, a UFABC. E o André Timóteo, que é bacharel em Ciência e Tecnologia, engenheiro de Energia e mestre em Energia, também pela Universidade Federal do ABC. Está em andamento o MBA Executivo em Economia e Gestão, com foco em Relações Governamentais pela Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. Atualmente atua com temas regulatórios da Diretoria Técnica da Associação Brasileira de Energia Eólica. Eu agradeço a presença de vocês. E poderemos iniciar com uma situação inusitada, engraçada, diferente, a respeito do profissional de energia, de engenharia de energia. Quer começar, professor? Desculpa. Não, André, pode falar você. Conta o seu caos aí. Bom, primeiramente, bom dia, Silvio. Bom dia, professor Ricardo. É um prazer estar aqui com vocês. Bom, uma coisa engraçada que eu acho que acontece comumente com um engenheiro de energia no mercado de trabalho, principalmente quando acontecem as etapas de seleção e recrutamento, né? É o recrutador perguntar qual curso você faz ou está fazendo, né? E a gente, como engenheiro de energia, a gente comenta, fazemos engenharia de energia. E o recrutador simplesmente pergunta, engenharia elétrica? Não, é engenharia de energia, né? Não é nem elétrica, não é nem mecânica, mas está ali no meio, né? Entre as duas, pois tem disciplinas, matérias em comuns. Então vamos responder essa questão. O que faz, quem é o engenheiro, ou engenheira também pode ser, né? De energia? Aí eu posso responder e o André complementa, né? Claro. O engenheiro de energia é um profissional que atua em um dos elos da cadeia energética. A cadeia energética, ela compreende desde a extração da energia na fonte primária, a geração, o transporte, eventual distribuição, armazenamento, usos finais e análise dos impactos socioeconômicos e ambientais da energia na sociedade. Então, o profissional engenheiro de energia, ele vai atuar em um desses elos, dessa cadeia enorme, tá certo? Então, ele não tem uma área específica, como tem, por exemplo, o engenheiro eletricista, que atua exclusivamente com a geração, transmissão e distribuição de energia elétrica. Então, o engenheiro de energia, ele trabalha com diversas fontes, por exemplo, gás natural, energias renováveis em geral, como solar, eólica, biocombustíveis, combustíveis fósseis, e engenharia nuclear também. Então, existem uma infinidade de fontes em que o engenheiro de energia pode trabalhar com, tá certo? E, dessa forma, não é uma pergunta tão simples como para outras profissões. Se você perguntar o que faz, por exemplo, o advogado, ele atua com leis, né, basicamente. Mas, no caso da engenharia de energia, é um campo de trabalho muito amplo. Você falou em 4 ou 5 possibilidades no início da sua fala. Explica um pouquinho cada uma delas. Então, você diz respeito, por exemplo, às áreas de atuação dentro dessa cadeia, correto? Isso. Perfeito. Então, por exemplo, existe lá o profissional que trabalha com a engenharia solar fotovoltaica, que ele vai basicamente aproveitar a fonte primária, que é a solar, para conversão local da energia solar e dessa forma produzir eletricidade, é o que nós chamamos lá de geração distribuída. Existe aquele que trabalha na compra e venda de energia, que seria o profissional que trabalha com as comercializadoras. Existe o profissional que está lá na sala de controle da usina,
trabalhando com monitoramento de qualidade de energia, por exemplo, e com despacho, né? Existe o profissional que trabalha no Ministério de Minas e Energia ou na Agência Nacional de Energia Elétrica, que trabalha com planejamento ou com regulação. Então, são N possibilidades dentro dessa cadeia, né, de trabalho. O André tem diversos exemplos, inclusive, né, ele atuou em diversos elos dessa cadeia aí. Exatamente. Quer falar um pouco, André? Desculpa, Silvio, apenas complementando um pouco o que o professor falou, né, o campo de atuação do engenheiro de energia é diverso, né, olhando só a matriz elétrica brasileira, onde a gente tem uma abundância de recursos aí, né, como o professor falou, a fonte hídrica, a eólica, a solar, biomassa, gás natural, né, todas essas fontes têm campo de atuação para o profissional em engenharia de energia, né. Eu tive o privilégio, né, de atuar em associação, por exemplo, na Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, né, a CCE, que atua aí na contabilização do setor e também atua na parte de monitoramento também do setor, em que foi uma experiência muito, muito gratificante, que trouxe muito conhecimento, né, muita bagagem para a minha carreira, e como o professor falou, né, o engenheiro de energia, ele permeia aí diversas áreas, diversos setores, distribuição, transmissão e a comercialização também de energia elétrica, que é a ponta final ali, né. Mas ele não lida, pelo que você falou, Ricardo, com a geração de energia. Ou Lida também. também. Então, se nós pegarmos as diversas fontes, né, por exemplo, a hidráulica, a solar, a eólica, nós temos profissionais trabalhando especificamente em usinas eólicas, solares, usinas hidrelétricas, usinas termoelétricas, então ele também trabalha com a geração. A diferença é que a preocupação dele não é exclusivamente com os fenômenos elétricos aí associados à geração, ou fenômenos mecânicos, né? Na verdade, ele é um profissional completo, que ele entende tanto da parte de fenômenos eletromagnéticos, principalmente quando envolve máquinas elétricas, né? Como também, no caso de usinas térmicas, que é o caso das nucleares ou então das termoelétricas a gás, ele entende também dos fenômenos associados a funcionamento de máquinas térmicas, ou seja, a conversão de calor em trabalho, né? Então, além de tudo isso, ele ainda domina a composição da fonte primária. Então, ele consegue descrever e compreender em detalhes como se dá a formação do gás natural, como que a energia está armazenada nesse gás natural, como ela é liberada, como ela pode ser aproveitada com a maior eficiência, o que o engenheiro eletricista somente, ou o mecânico, muitas vezes não tem. O mecânico pode até dominar bem a parte de eficiência da máquina térmica e como tirar o melhor rendimento possível com o gás disponível. O engenheiro eletricista já não tem tanto esse domínio. Já o engenheiro mecânico seria incapaz de projetar um gerador elétrico, ou, por exemplo, colocar essa energia na rede elétrica com a qualidade necessária. Já o engenheiro de energia, ele reúne todas essas habilidades no único profissional. Então, essa é a grande vantagem do engenheiro de energia, na geração especificamente. Ele envolve, portanto, a mecânica e... a elétrica. A elétrica. Tem mais alguma área? Sim, e o manejo das fontes em si, né? O manejo das fontes, porque se você tem uma área a ser atendida com energia e você tem diversas fontes disponíveis, ele tem que ter a habilidade de escolher qual é a melhor fonte. A que vai gerar o menor impacto ambiental, a que vai entregar a maior eficiência e a que vai custar mais barato. Ou uma combinação entre elas. Ou seja, o planejamento energético. Esse profissional também agrega essa habilidade. Poderíamos dizer que esse profissional é um engenheiro ambiental de energia? Ou eu estou voando muito? Não. O aspecto ambiental é apenas um deles, né? Que ele tem que se preocupar com geralmente é nos usos finais da energia que esse impacto se torna significativo, né? Então, na verdade, o engenheiro de energia, ele precisa ter basicamente três grandes pilares na sua formação. O domínio de fenômenos elétricos,
o domínio de fenômenos térmicos e também o domínio de todas as fontes energéticas disponíveis e o seu planejamento adequado, ou seja, a forma correta de usar essa fonte, a escolha da fonte economicamente mais viável e a ambientalmente mais favorável. Então, você vê que o aspecto ambiental que você cita é apenas um dos elementos importantes desses 3 pilares que eu citei. Mas, no mundo, esta área tem uma importância grande, né? Quer dizer, a questão de energia, né? A produção, distribuição, consumo, né? Com menos dano ambiental possível. Esta é a grande preocupação, pelo que eu entendi, no total. É exatamente isso, é exatamente isso. E eu acho que o André pode complementar aí de forma, digamos assim, de quem está na área, trabalhando diretamente com a engenharia de energia, ele pode dizer exatamente a visão dele aí. Não, com certeza. Eu diria que hoje, né, a energia em si é um setor de infraestrutura no país, né, e tem a finalidade até da área, né, seria de trazer um crescimento e desenvolvimento para o próprio país, né, para o Brasil, né. É claro que isso vai depender um pouco da atuação do profissional, do engenheiro de energia, né, e claro que pode ser variado, mas eu trago como exemplo onde eu trabalho hoje, que é na Associação Brasileira de Energia Eólica, né, que eu trabalho para promover a energia eólica no país, né? É uma energia limpa, uma energia renovável e que traz diversos benefícios socioeconômicos para o país e para as localidades onde os parques estão, né? Então, acho que o objetivo maior aí do engenheiro de energia está em trazer esse desenvolvimento para o país, e o profissional é bem completo nesse sentido, dada essa bagagem acadêmica da universidade. Né? Pelo que eu entendi, ele também deve manejar, não ele, mas o corpo que trabalha com isso, com a questão política, não é? Também. Fundamental, de prioridades, quer dizer, faço uma nova hidrelétrica inundando um grande espaço para uma reserva de água ou uso uma outra energia. É uma discussão política, não é? Exato. Nesse caso, você está corretíssimo. É o caso, então, de políticas energéticas, né? E elas obviamente, têm que estar associadas a boas políticas ambientais também. Sem dúvida nenhuma que a exploração de fontes energéticas precisa ter esse aspecto aí muito bem considerado, tendo em vista que a degradação ambiental, ela concorre com a sustentabilidade, né? Então, acho que o profissional, isso vale para todas as áreas, mas em especial o engenheiro de energia, ele tem que explorar os recursos energéticos de forma sustentável, né? Sem colocar em risco, por exemplo, a própria população humana. Você deu um excelente exemplo aí das hidrelétricas que, quando ocorre a inundação, você tem não só o deslocamento da população, mas você afeta diretamente essas populações até nos seus aspectos sociais e culturais. E o bioma também, né? Exato. O exemplo claro é quando você inunda, por exemplo, um cemitério, em que os antepassados estão naquela localidade e as pessoas não podem mais visitá-lo, né? Então, isso realmente é algo bem complexo. Portanto, a energia, né, o uso da energia precisa estar associado a boas políticas energéticas e ambientais. Perfeito. Então, temos estudantes que se formaram e trabalham, por exemplo, na empresa de pesquisa energética, tá? Ou mesmo na ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, que também ela não faz políticas ambientais, mas ela ajuda na execução dessas políticas através de atos regulatórios, resoluções, no sentido de fazer cumprirem as leis, tá? E pelo que eu soube, há conflitos de interesses, né? Quer dizer, eu estava vendo um artigo que a questão da energia solar, a transformação de energia solar em elétrica, não sei se assim pode falar, ela tem um conflito de interesses entre as produtoras de energia e transmissoras, né? E a produção privada de energia, né? E o retorno né? E a questão econômica. Então, é uma questão que está muito confluente. Sim, sem dúvida. Isso
Isso tem acontecido porque, com o novo marco regulatório, hoje qualquer pessoa pode produzir a própria energia. Eu posso, na minha casa, por exemplo, instalar um sistema fotovoltaico e produzir até mesmo a totalidade do que eu consumo. E só que, eventualmente, tem horas que eu não estou em casa e essa energia não está sendo consumida. Então, o que fazer com ela? Então, a regulação atual permite você colocar essa energia na rede elétrica e consumi-la no horário posterior. Então, você pega a rede emprestada como se fosse uma bateria, né? Pela regulação atual, hoje você não paga por esse uso da rede. Tá? Hoje você não paga, mas as distribuidoras de energia elétrica, elas vêm alegando aí, muitas vezes com uma certa razão, que isso tem um custo para ela e esse custo é repassado aos demais consumidores. E quem usa a rede emprestada não paga adequadamente. Então, a Agência Nacional de Energia Elétrica, ela colocou essa discussão para a sociedade, fez uma consulta pública e a tendência é que seja cobrado pelo uso dessa rede, né? De forma a diluir os custos, que de fato existe um custo aí. Só que os defensores da energia solar fotovoltaica, eles defendem que não é o momento de fazer essa cobrança justamente para permitir a ampliação da fonte. Então, existem duas correntes, né? Aquelas que acham que não é justo os demais consumidores ratearem a conta, e existem aqueles que acham que é importante, nesse momento, dar esse incentivo para a energia solar, porque isso vai melhorar a nossa matriz elétrica de forma considerável, né? Por exemplo, evitando a entrada de muitas termoelétricas no horário de ponta, o que faz com que a gente tenha um aumento da emissão de gases de efeito estufa. Tá bom? É uma discussão complexa, com várias correntes de pensamento, e o profissional de engenharia de energia ele tem que estar atento a todas essas formas de pensamento e tentar chegar, no final das contas, no equilíbrio, né? Econômico, financeiro, social e ambiental. André, você, quando eu te apresentei, falei que você atua com temas regulatórios, como engenheiro de energia. O que é exatamente isso? É um pouco até do que o professor acabou de comentar, né? Tá atento às decisões e mudanças, né, que o próprio governo, a agência reguladora, que é a ANEEL, ela propõe, né? Então, na associação, a gente trabalha e fica atento nessas consultas públicas que são divulgadas, né, pelo Ministério, pela ANEEL, pois elas muitas vezes têm impacto, né, no setor onde nós atuamos, seja o eólico, solar, né, então cada associação ali tem a sua parte, a sua área regulatória, né, que atua nesses temas, então a gente fica de olho para verificar eventuais impactos, oportunidades, e claro, sempre visando a melhoria e a sustentabilidade do setor, né, como o professor bem colocou. Vamos falar um pouco do curso de formação. Eu sei que a Federal do ABC, ela tem uma peculiaridade comparado com outros cursos de outras áreas, de outras universidades. Como é que é essa formação do engenheiro de energia? Tá ok. Acho que essa aqui é uma boa pergunta para eu dividir com o André, tá certo? Então eu vou falar do ponto de vista dos projetos pedagógicos e o André vai falar aí como estudante que foi do curso, tá certo? Bom, em primeiro lugar, né, todo curso de engenharia, normalmente ele tem um ciclo básico. Esse ciclo básico, então, geralmente você estuda física, matemática, química, computação. No caso da Universidade Federal do ABC, a gente não chama isso de ciclo básico, mas sim de bacharelado em ciências e tecnologia. A diferença para um curso tradicional, como engenharia elétrica, é que ao final desse bacharelado, que no fundo tem uma característica de ciclo básico, o aluno já recebe um diploma de nível superior. Então, na UFABC, por volta do terceiro ano, o aluno já tem uma graduação, que é o BCT, o Bacharelado em Ciência e Tecnologia. Aí o André pode dar mais detalhes do que é o bacharel em Ciência e Tecnologia, tá? Mas só continuando, dali, o aluno da UFABC, ele pode ingressar em qualquer curso que tenha o BCT como pré-requisito. Então, ele pode cursar Física, pode cursar matemática, pode cursar engenharia ambiental, engenharia de energia, engenharia biomédicas, e tem uma série de outros cursos em que esse profissional pode cursar, inclusive fazer mais de uma graduação após o BCT. Pode fazer, ao mesmo tempo, física e engenharia de energia, tá? Ou mesmo fazer o mestrado
junto com a graduação, porque ele já tem, no fundo, uma graduação, que é o BCT. Mas, em geral, os alunos que terminam o BCT, eles entram numa dessas especialidades. E, especificamente na engenharia de energia, a partir daí, então, ele vai ter aulas específicas em 3 eixos, que são aqueles 3 pilares que eu citei lá no começo, que é sistemas térmicos, sistemas elétricos e fontes e planejamento energético. Então, em sistemas térmicos, ele vai estudar transferência de calor, ele vai estudar máquinas térmicas, ele vai estudar transporte de calor e de massa, e em sistemas elétricos ele estuda basicamente geração, transmissão e distribuição, qualidade da energia elétrica, máquinas elétricas, circuitos elétricos, qualidade da energia, tá? E, claro, instalações elétricas também. E no caso de fontes, ele estuda todas elas em separado. Então, ele tem engenharia solar fotovoltaica, engenharia eólica, engenharia de combustíveis fósseis, engenharia de biocombustíveis, também tem a análise econômica de projetos energéticos, ele tem estudo de mercado e regulação de energia elétrica, geração distribuída, então é uma série de disciplinas voltadas para fontes e para planejamento energético. Então, isso fecha a formação do profissional. Então, ele sai com BCT após o 3º ano aproximadamente. Os últimos 2 anos da formação é um conjunto de disciplinas em 3 grandes pilares. Como esse é o profissional. Como qualquer curso de engenharia, são 5 anos, então. São 5 anos. Agora, o André pode detalhar aí como é que é a formação do BCT e depois a liberdade que o aluno tem na UFABC de escolher a própria formação, porque existe um bloco de disciplinas obrigatórias, mas o aluno pode, de alguma forma, se especializar numa dada área, tá? Isso o nosso curso permite. Então, André... Exatamente. Eu acho que esse é o diferencial até da Federal do ABC, né? Ela tem um projeto pedagógico inovador, que a gente chama, né, que é do século XXI, onde o aluno ele ingressa na universidade no bacharelado em ciência e tecnologia, né, como o professor bem colocou, um curso que dá a base ali para o aluno. Então, você tem disciplinas de física, matemática, química, tem disciplinas também de sociologia, filosofia, que dão uma base multidisciplinar para o aluno e prepara esse aluno para o mercado de trabalho, pois na atuação no futuro desse profissional, ele vai lidar com vários temas, né, vários impactos ali da fonte onde ele vai atuar, do setor onde ele vai atuar. Então, esse início do bacharelado em ciência e tecnologia, onde você tem essa multidisciplinaridade dessas matérias, é muito importante para o profissional, para preparar aí a carreira do profissional. E no bacharelado, você tem, assim, não são matérias fixas. O aluno ele tem a liberdade de escolher a matéria que ele vai cursar nos próximos quadrimestres. Então, ele pode escolher o engenheiro de energia, provavelmente ele vai focar em disciplinas da engenharia de energia. Então, ele pode agregar matérias já dessa engenharia. E ele tem essa liberdade durante o curso de poder puxar essas matérias e tendo contato com professores. O curso que está falando é bacharelado, é isso? O bacharelado em ciência e tecnologia. Só que no bacharelado, o aluno já tem essa liberdade de avançar algumas matérias, no caso a gente chama de puxar, né? Puxar algumas matérias que já são da engenharia de energia e cursar e ver até se ele tem aptidão, né? Se ele gosta de fato do curso, se é uma área que realmente ele quer atuar. E se ele não gostar, né, você tem outras engenharias, como o professor bem colocou. Então, o aluno também pode escolher disciplinas de outras engenharias, a engenharia ambiental, por exemplo, tem algumas disciplinas até que são complementares à engenharia de energia e são importantes para o engenheiro de energia também. Então, eu acho que essa liberdade que o aluno tem de poder escolher as matérias que irá cursar e que são de interesse dele e que vai dar uma boa base aí para a formação acadêmica e profissional dele, são extremamente importantes. Eu valorizo bastante isso, admiro bastante esse projeto pedagógico da Federal do ABC. E aí, Silvio, só complementando, o André citou um aspecto importante. No BCT, você já pode realmente escolher um rol de disciplinas de opção limitada para fazer um test drive antes de entrar na carreira definitivamente. Mas uma vez que você ingressou na engenharia de energia, aí não é mais o bacharelado, você tem disciplinas obrigatórias, mas também tem diversas de opção limitada. Então,
Por exemplo, a nossa obrigatória se chama Engenharia Solar Fotovoltaica. O aluno, todos os alunos têm que fazer, mas para aqueles que gostaram do tema, ele tem outras de opção limitada, que são as chamadas optativas, né, fora da UFABC, em que ele pode se especializar em energia solar fotovoltaica. Então, nós temos sistemas fotovoltaicos isolados, sistemas fotovoltaicos conectados à rede, impactos socioeconômicos e ambientais da geração solar fotovoltaica. E eu estou dando só um exemplo da minha área, que eu sou dessa área de solar fotovoltaica, mas nós temos diversas disciplinas de opção limitada naqueles 3 eixos que eu citei, né? Lembrando, fenômenos térmicos, fenômenos elétricos e fontes de planejamento energético. Vamos falar, voltando ao início, né, daquela fala do André. E o mercado? O mercado está receptivo a este profissional? Olha, eu posso Nós afirmar... estamos na época da pandemia, eu sei que neste momento tudo está complicado, mas vamos tirar a pandemia neste momento, vamos falar no geral. Claro, claro. Bem colocado, né? A gente está passando por um cenário de crise agora, pandemia, uma certa crise econômica no país, mas eu diria que o mercado, ele sempre tem oportunidades para o profissional de engenharia de energia, né? Uma plataforma que é muito comum de se achar vagas, né? E as empresas utilizam bastante essa plataforma para a divulgação dessas vagas é o LinkedIn, né? E se uma breve busca lá para atuação como engenheiro na parte de energia, você encontra diversas oportunidades. As empresas lançam lá, então semanalmente tem vagas disponíveis para trabalhar em toda a cadeia, né? As empresas de energia, de distribuição, de transmissão sempre estão abertas à contratação, né? Tá, apesar do cenário de crise. Só para complementar rapidamente, os nossos profissionais trabalham basicamente em comercializadoras de energia elétrica, trabalham nas empresas de venda de equipamentos, geração, transmissão, tá certo? E também, como o André citou aí, nas associações de energia eólica, de gás, de energia solar. Eu acho que nossos profissionais estão sendo muito requisitados no mercado de trabalho, tá? Sim, muito bem, eu agradeço as contribuições e até o próximo Desafio Profissão.